Está começando o programa Mundo das Evidências. Além de muita informação sobre ciência, tecnologia, cultura e inovação, você se diverte. O programa é de responsabilidade do professor Arnildo Corbi e acadêmicos do Grupo de Pesquisa e Extensão, Ambiente, Saúde e Desenvolvimento da UDESC. 4, 3, 2, 1. O incrível mundo das evidências. Hoje nós vamos discutir sobre a questão do câncer cerebral, em especial ao glioblastoma, né? E para isso nós trouxemos aí uma convidada ilustre, que é a professora Francine Francescon. A professora Francine, ela é colega nossa aqui da UDESC, graduada em Biologia, mestrado em Ciências Ambientais e doutorado em Bioquímica, com muitas pesquisas realizadas que ela tem, portanto, nessa área bioquímica. Esse tema é bem complexo que a gente vai trazer hoje, né? Aqui também, à minha direita, debutando aqui com nós, né? Então, bom dia a todos. Eu me chamo Marcela e atualmente eu estou na terceira fase do curso de enfermagem aqui na UDESC. E à minha esquerda aqui, o Diego, que já esteve, semana passada também participa com nós aí, né? Sonoplastia, o Diegão aí, né, Diego? Isso aí, gente boa. Bom dia pra vocês, pessoal. Eu sou o Diego e vou ficar até o final aí do programa. Isso, junto e atuante. Então, o que nós temos informações aí, Marcela, sobre câncer? Então, segundo a Revista Nacional de Oncologia, 4% dos casos de câncer no Brasil são cerebrais. Então, essa temática do câncer, ela é um nicho de pesquisa muito interessante que a gente tem, porque é um problema de saúde, na verdade, né? E a gente observa que o número de casos de câncer, ele vem aumentando, né, nos últimos anos. E, então, temos, né, aí, dentre esses cânceres, os benignos, né? Não tem uma agressividade, não tem um efeito, né, tão prejudicial assim no paciente. Que vai depender tudo da localização desse câncer, se estiver próximo à artéria ou não também, né? Tem tudo isso, né? Um câncer benigno, na verdade, ele não costuma ser tão prejudicial. Ele pode ter uma questão, né, dependendo da localização que ele está, né, pode prejudicar o paciente, né, pela localização, mas ele é caracterizado benigno porque não tem o potencial de causar as metástases, né? Então, isso que a gente define, né, esse câncer, um câncer como benigno. E, né, os cânceres que são malignos, por sua vez, então, eles têm essa capacidade de, digamos assim, de se desprender do seu local de origem e invadir tecidos secundários, né? Então, causando as metástases. E, então, é isso que caracteriza, por exemplo, um câncer maligno. Então, a gente tem alguns cânceres, por exemplo, o melanoma, que tem essa agressividade, né? Esse potencial de desencadear as metástases. A gente tem cânceres de mama, que alguns tipos, né, costumam gerar metástases cerebrais. Então, devido a esse potencial, a agressividade do tecido tumoral se desprender e circular, né, com a circulação linfática ou sanguínea e acabar colonizando tecidos, né, que são secundários, a gente define, então, esse tipo de câncer como câncer maligno. E a proporção, você tem noção da incidência? Quanto tem mais maligno, mais benigno? Ou muitas vezes, assim, um câncer benigno, ele pode se transformar em maligno? Ou não? Ou já é um aspecto genético dele, a condição dele, que ele não passa? Que essa é uma grande pergunta que você faz muitas vezes, né? Alguns dizem sim, outros não, né? A característica... A maioria dos cânceres que são benignos, eu não vou dizer que não tem como, né? Mas a maioria dos cânceres que são benignos, eles não costumam, né, evoluir para uma malignidade. E já os cânceres malignos, eles têm essa condição mais genética mesmo, essa condição de ser mais agressivos e causar, né, essa malignidade aí para o paciente. Tá, mas e assim, quais são esses riscos, né, para o desenvolvimento do câncer? Então, há a possibilidade de ser herdado, há a possibilidade de ser genético. Sim, com certeza. O câncer, ele é uma doença genética, né? Então, uma doença em que ocorrem no paciente, muitas vezes, mutações, né? Alterações genéticas, alterações no DNA.
e que vão, então, ao longo do tempo, né, poder contribuir para o desencadeamento, então, dessa doença. E os fatores de risco, assim, né, além de poder ser genético, além de você poder, por exemplo, herdar um gene da família, né, herdar uma predisposição genética, existem outros fatores de risco que a gente chama, assim, de fatores de risco que são modificáveis, né, que é, por exemplo, associado aos hábitos de vida da pessoa, né. Então, a questão de sedentarismo, a questão do tabagismo, né, que está associado ao aumento do risco do câncer de pulmão, a questão de alcoolismo também, exposição ao álcool. A gente sabe que o consumo de carnes processadas, né, está associado ao aumento do risco do câncer de cólon, né? Os nitritos, Os no caso. nitritos e os nitratos presentes aí nos alimentos embutidos. E aí a gente tem, então, esses fatores de risco. Além disso, tem também a questão de infecções causadas por vírus, né? A própria HPV, a própria bactéria Helicobacter pylori, né? Que está também relacionada a úlceras gástricas, que pode contribuir como, né, desencadear, né, o câncer gástrico, por exemplo. Então, são vários esses fatores, né, que a gente chama de fatores modificáveis ambientais. Eles podem, então, contribuir, sim, para aumentar o risco da pessoa desenvolver um câncer em até 40%, né? Então, veja que é bastante, né? É um número bem considerável. Então, 40% é o que você faz, né? A forma que você se alimenta, se você pratica atividade física ou deixa, né? Ou é sedentário. Então, você pode contribuir para um estilo de vida mais saudável, né? E prevenir, né, o risco de desenvolver um câncer, por exemplo. Sobre o câncer do sistema nervoso, o que tu tens para falar assim, né? Existem subtipos, ou como é que, vários tipos de câncer, como é que é? Falou que tem mais tipos de câncer, assim, em torno de 100 tipos, mas sistema nervoso, como é que é nosso? Então, especificamente, né, nos cânceres de sistema nervoso central, conforme a gente, né, estava conversando previamente, a gente tem, então, alguns subtipos. Podemos destacar os meningiomas, então, que são cânceres mais benignos. A gente tem os gliomas e os glioblastomas, que são, no caso, o glioblastoma é um dos tipos mais agressivos. E a gente tem também os adenomas. Dentre esses tipos, né, citados, eu queria destacar que o glioblastoma, ele é um subtipo bem agressivo, onde que o paciente que tem esse diagnóstico, ele acaba tendo uma sobrevida inferior a 5% aí num período de 5 anos após o diagnóstico. Por isso que, né, 5%, 5 anos apenas? Equivalente a 5% em 5 anos pós o diagnóstico. Então, devido ao câncer ele ser muito agressivo, devido a esse tipo de câncer ele ter muitos mecanismos de escapar, né, do controle do sistema imune da pessoa, né? As células, né, desse tipo de tumor, elas acabam se tornando resistentes aos tratamentos, às quimioterapias que são realizadas, e muitas vezes ele está também localizado num local que você consegue até fazer uma ressecção cirúrgica, dependendo ou não, mas acaba que não consegue retirar totalmente, né, a questão do tumor, e ele fica ali, né, podendo causar recidiva, né? Então... E tem locais mais específicos que ele atua, região de cérebros, assim, regiões mais específicas que ele gosta de desenvolver, assim, surge pontos, assim? Na verdade, teria na região do lobo frontal, né, do lobo frontal e do lobo temporal, que seriam as regiões, né, mais comumente onde vão estar presentes esses tumores aí. Muito interessante, né? E com essa relação ali, por exemplo, como o sistema perinérgico se relaciona, purinérgico, perdão. O sistema purinérgico, ele é um sistema que a gente vai ter, então, as purinas, né? As purinas e os seus derivados. Então, nós estamos falando, por exemplo, do ATP, né? Da adenosina trifosfato, que é um componente, uma molécula importante para o metabolismo das células, né?
o ATP e os seus derivados, o ADP, adenosina difosfato, né? E a própria adenosina e os receptores onde essas moléculas atuam, né? Então, além de ter as purinas, o sistema purinérgico, além de ter as purinas, o ATP e os seus derivados, tem os receptores, né, que são ativados por essas moléculas, né? Como os receptores PX e PY, né? E os próprios receptores da adenosina, né? Então, como é que o sistema purinérgico se relaciona com o câncer? Então, é importante a gente destacar, né, que o próprio ATP e esses receptores, né, do sistema purinérgico, eles estão presentes tanto em células saudáveis quanto em células tumorais. Mas a gente tem, então, uma alteração na sinalização, né, dessas moléculas nos tumores, né? Então, por exemplo, com o aumento de níveis de ATP extracelular ali no microambiente, né, dentro do tumor, esse sistema purinérgico, ele também está associado, por exemplo, à ativação de células imunes. Então, é por estímulo, é por ativação, né, desse sistema purinérgico, ele está presente nas células imunes, como macrófagos, linfócitos, etc. Então, a gente tem a ativação imunológica via ativação, né, do sistema purinérgico pelo ATP e pelos receptores nos quais ele atua. Interessante. Fiquei pensando em algumas coisas aqui, né? Muito bacana, né? As informações sempre relevantes, então. Bem, estamos hoje entrevistando, então, a professora Francine Francescon, ela que é colega nossa aqui da Universidade, da UDESC, né, curso de enfermagem, e estamos discutindo, então, a questão do câncer, né? Especialmente, né, glioblastoma, tá? Câncer cerebral, e também consequências que pode, ou causas que levam à doença, e também vamos entrar nessas possibilidades de tratamento. Então, umas doenças que mais está evoluindo, principalmente no sul do Brasil e outros, é o câncer de cérebro, tá? Uma questão muito séria, das mais complexas, como a professora já apresentou. Então, é o seguinte, existem alvos, assim, de que esse sistema purinérgico, né, e tratamento, no caso, né? Existem possibilidades de envolver essas vias, estimular esse processo, então, fazer com que consiga conter a evolução do câncer, desse câncer em específico? Então, as formas que a gente tem, né, de tratamento, a gente tem a questão da ressecção cirúrgica, das quimioterapias, a radioterapia. E quando a gente fala no sistema purinérgico especificamente, existem diversos estudos que estão sendo realizados em cultura de células para, por exemplo, bloquear alguns desses receptores que fazem parte do sistema purinérgico. E eu destaco, então, aqui, por exemplo, o bloqueio do receptor P2X7, né, que é um receptor que ele tem um papel no desenvolvimento tumoral. E quando se bloqueou em alguns estudos de cultura celular e até em roedores, e quando bloqueou-se a expressão desse receptor P2X7, acabou que auxiliou em alguns estudos, né? Os resultados obtidos foram que o bloqueio desse receptor P2X7, ele esteve associado, então, a uma menor progressão das células tumorais, né? Então, seria uma sugestão, uma evidência, né, de que o bloqueio poderia ser positivo, né? Então, mas o papel desses receptores é complexo, né? Então, visto que eles estão, né, por exemplo, presentes em outras células. Então, o papel ele é complexo e precisa ter mais estudos, né, para afirmar bem certo, né? No momento, a gente não tem, por exemplo, na clínica, nenhum fármaco que atua, né, a nível desses receptores aí sendo utilizado, né? Seriam estudos que estão sendo realizados para a gente entender melhor como é que funciona essa sinalização e para entender os efeitos, né, da intervenção farmacológica a nível desses receptores. Isso, entender que a questão do câncer também, né, é complexo, né? Isso. Nós vamos ter muitas situações, interações gênicas, muitas também, e que tem a ver com a apresentação, portanto, dos próprios antígenos pela célula, né? A célula tem que apresentar, se a célula tem dificuldade, envolve até a apresentação, né? E ainda a questão dos receptores, tudo é muito complexo, né, gente? Para discutir hoje, pensar
um medicamento, obviamente que muitas pesquisas se fazem, né? Você faz nesse sentido aí, mas a esperança é que futuramente você tenha tratamentos bem efetivos, eficazes, né, contra essas doenças aí, né? Essas E doenças crônicas, né? E conforme, né, nós estamos colocando, as próprias células tumorais, elas acabam desenvolvendo mecanismos de resistência, né? Resistência às quimioterapias que existem, resistência ao próprio sistema imune, né? Então, elas são meio que maquiavélicas, né? Então, elas acabam achando alternativa para se proliferar e se esconder da defesa do nosso próprio organismo, né? Então, isso acaba dificultando, né, a questão do tratamento. Do tratamento, né? É mais complexo, né? Parece que as células voltam a querer ser autonomia, voltar novamente a viver sozinhas, né? Voltar a viver sozinhas, mas isso não dá certo, né? Como a pesquisa do microambiente tumoral pode auxiliar, portanto, né, a desenvolver novas terapias? O que seria esse também microambiente tumoral? O microambiente tumoral, ele a gente tem que entender para saber o que é o microambiente tumoral, que um tumor, ele não é composto somente por células de câncer, né? Então, ali a gente vai ter um infiltrado de células imunes, vasos sanguíneos, né? O processo de angiogênese, se formando os vasos sanguíneos. Então, além das células tumorais, a gente tem ali vasos sanguíneos, a gente tem células do sistema imune que compõem, né, esse tumor internamente, e todo o conjunto, né, desses elementos associado aos receptores e o próprio sistema purinérgico, enfim, compõem o microambiente tumoral. Então, a gente falou, né, bastante dos receptores, né? Eles funcionam como se fossem antenas, né? Antenas para captar o sinal. Então, quando você, por exemplo, uma purina, o ATP, ele estimula um receptor, ele passa um sinal através disso para a célula, né? E isso se traduz ali numa resposta. Isso, o sinal, no caso, para a célula ativar, ter suas atividades, tudo que acontece dentro da célula tem que ser sinalizado para ela, né? Vem de fora a sinalização, né? Ela vem de fora. Então, às vezes, algumas sinalizações vêm de maneira equivocadas, né? Então, esse é o controle que você tem, né? E quais os desafios que você tem nessas áreas de estudo hoje? Você que trabalhou essa pesquisa com câncer aí, quais desafios que você tem hoje? Os desafios, eles estão, assim, na realidade, em torno de você ter as terapias que são eficazes. Então, por exemplo, quando a gente fala de um tipo de câncer, de neoplasia, que é tão agressivo assim, né, você ter uma terapia que acaba sendo eficaz para todos os pacientes é muito difícil, né? Então, o desafio, ele está, né, em encontrar alguma alternativa para tratar esses pacientes, né, de maneira efetiva, né, visto que a sobrevida é bem baixa, né, ao longo do tempo. Isso que é uma das questões preocupantes, né? Existem compostos naturais, assim, que podem desempenhar um potencial, no caso, antineoplásico. Antineoplásico são tecidos, né? Neoplasias são tecidos que sofreram alteração. Não quer dizer que muitas vezes é câncer, né? Neoplasia não quer dizer câncer. Quer dizer que tecidos sofreram alteração. Mas tem medicamentos naturais, algo assim? Já está se pensando, já se produziu? Como é que é isso? Então, o Brasil, ele é um país que tem uma biodiversidade enorme. Então, a riqueza de espécies que tem aqui, e sem dúvidas, tem várias espécies de planta, por exemplo, que são promissoras e têm sido estudados, né? Tem alguns trabalhos que mostram até o efeito da curcumina, né? Da planta curcuma longa, que é obtida através do açafrão, né? Mostra um potencial antineoplásico. Então, tem outras espécies, né, que também tem esse efeito promissor, né, que, na verdade, é um campo de estudo, né, para ser realizadas estudos e pesquisas, né, a fim de descobrir, né, essas moléculas que podem ter, então, efeito contra o câncer. Um dos desafios, assim, quando a gente pensa em uso de compostos obtidos a partir de plantas,
para o tratamento do câncer, principalmente câncer cerebral, é a questão da barreira hematoencefálica, né? Porque não é qualquer composto que atravessa a barreira hematoencefálica. Então, dependendo da planta, a biodisponibilidade, né? Ou seja, o quanto está lá no sangue, o quanto vai chegar lá no tecido, lá no tumor para combater, né? Para ter efeito, né? É mais né, complexo, assim, né? Então, isso acaba que precisa usar a tecnologia, por exemplo, o uso de nanopartículas para auxiliar a aumentar a biodisponibilidade desses compostos. Mas, sem dúvida, assim, existem muitas espécies aí que são promissoras e que podem ter efeito potencial para tratamento de câncer. Tem alguma... No sul, temos alguns exemplares de plantas, espécies daqui do sul ou não? Ou mais seria voltadas a outras regiões do Brasil, alguma coisa? O que nós temos aí? Então, tem a curcumina, né, que eu comentei antes, e tem algumas outras espécies que o pessoal tem estudado ali na UFES, a professora Margarete Bagatini, que trabalha com extrato de planta, assim, mas eu não lembro o nome das plantas, e elas não são estranhas, agora eu não lembro. Não, mas não tem problema, isso são trabalhos, situações e pesquisas muito sendo feitas, muitas e muitas, né? E que a gente espera que um dia se consiga avançar bastante nessa lógica, nesse sentido aí, né? Prof, ainda a gente tem, às vezes, o que pode ser feito é, por exemplo, isolar um composto de uma planta e testar ele sozinho, né? Testar ele puro, Sim. O efeito antineoplásico. Uhum. Então, tem a quercetina também, que é um composto aí. Mas e qual a diferença que podemos ter de plantas naturais com produtos, medicamentos sintéticos? O que pode mudar em relação a efeitos? O que as consequências para o organismo? O que muda aí? Quando a gente usa uma quimioterapia, a gente tem que ter em mente que a quimioterapia, ela costuma ter uma toxicidade para o paciente, né? Para as células do paciente. Para células boas, no caso, né? Isso. Ela acaba contribuindo, sim, para combater o crescimento do tumor, mas tem muitos efeitos colaterais, tem muitos efeitos adversos e acaba que debilita o paciente. E o uso, né, dessas plantas seria como... uma alternativa, né? Uma medida mais de adjuvante, né? Sem comprometer o sistema imunológico, né? Que o problema das quimio e rádio, mesmo com a situação, ela acaba debilitando. E o objetivo é que o sistema imune dê conta, né? Ele que dê conta, ele precisa fazer isso. E quando nós temos medicamentos muito tóxicos ou nessa situação de radiações localizadas ou não, há um comprometimento do sistema imune. Né? Essa que é uma grande discussão que você tem, né, em torno de quais são os melhores medicamentos e melhores tratamentos. Né? Quais são os melhores? Essa é uma das grandes problemáticas, né, que se apresenta aí. Né? O que a professora tem mais para acrescentar para nós aí nessa discussão aí sobre os tipos, então, glioblastomas, qual é que seriam os outros tipos de câncer, então, que teríamos aí, professor? Então, a nível de sistema nervoso, a gente tem uma pesquisa que desenvolvemos ali vinculado à Universidade Federal da Fronteira Sul, e a gente trabalha, então, com alguns tipos, né, de cânceres. O glioma, né? O glioma, um câncer de células da glia, né, que seria um tipo de câncer menos agressivo, né, comparado ao glioblastoma, por exemplo. O que seria para os nossos ouvintes mais leigos? O que seriam as células da glia? Então, é como se fosse assim, os neurônios, eles precisam estar num ambiente onde tem um suporte para eles, onde tem células que nutrem, né, onde tem células que dão suporte, né, onde tem células que auxiliam na nutrição, né, desses neurônios, e essas seriam as células da glia. Interessante. Então, os gliomas, né, seriam tumores que vão acometer células que nutrem os outros neurônios. Isso. E nos outros neurônios, dá câncer também? Como é que é nos neurônios bons? Nesses outros? Ou qual é que é a diferença dos cânceres? Esse glioma, né, glioblasto, como é que é? Agora me confundi. Então, sim, a gente pode ter, então, o tumor se desenvolvendo ali nas células da glia,
né? Que aí é o glioma, mas esse glioma, ele não é tão agressivo assim, vamos dizer, né? Por exemplo. Então, ele pode evoluir para ser... E com o tempo, né, se tornar uma forma de câncer que é mais agressivo, que é o glioblastoma, que é como se fosse uma forma de câncer mais avançado do que o glioma, né? Então, são tumores ali da célula da glia, mas obviamente eles estão localizados ali no sistema nervoso e aí vai ficar próximo de neurônios, de células da glia, enfim, né? Então, só que o que define um câncer? É um tipo de célula que se progride e se divide desordenadamente, descontroladamente e que vai acabar acabando com a homeostasia ali dos tecidos, né, que estão próximos. Muito bacana, então. O que a professora teria, assim, de orientações para os nossos ouvintes em relação a sintomas, de repente, ou a pessoa possa apresentar, que de repente, né, na presença de uma neoplasia dessas, uma situação dessa, ela apresenta quais os sintomas que ela pode ter, de repente? Então, essa pergunta é bem interessante, né? Então, a pessoa que começa a ter, por exemplo, né, dores de cabeça súbitas muito forte, né, a própria questão de alteração na visão, né, conforme onde o tumor está localizado, ele pode vir a atrapalhar, né, por exemplo, a questão visual, então, alterações visuais, dores de cabeça muito forte, né, sem uma explicação adequada, e as próprias convulsões, né, são muito comuns, né? Então, pacientes que têm que sofrem esse tipo que está com essa doença, eles costumam ter convulsões recorrentes, né? Então, seriam sintomas que seriam, né, que deveriam chamar atenção, né, para procurar atendimento médico. Isso. Então, essa seria, acho que uma conversa muito rápida que tivemos hoje, né? Tá? Sobre esse tema interessante, né? Que nós temos aí. Nós agradecemos muito a presença da professora aqui, da nossa colega, nesse programa de hoje. Nós vamos trazer ela um próximo dia aqui para conversarmos um pouco mais. Tem muitas outras discussões para serem feitas, né? Tá? O professor tem lá seus compromissos também, né? E, então, agradecemos muito, né, a participação. A senhora quer deixar um comentário final aí, professora? Eu queria agradecer, então, mais uma vez pelo convite, né, pela oportunidade de a gente estar aqui discutindo, né, sobre essa temática que é bem relevante. E acho que a mensagem, né, principal que a gente traz conforme a gente discutiu antes, né? Então, muito do risco do câncer, alguns dos fatores de risco, eles são modificáveis, né? Então, você consegue, tendo um estilo de vida mais saudável, vamos dizer assim, cuidando com o sobrepeso, né? Cuidando com o sedentarismo, evitando o tabagismo, evitando o consumo de determinados tipos de alimentos, carnes processadas, enfim, você consegue, então, né, atuar de maneira preventiva, né? Mas de que maneira o sedentarismo interfere na questão do câncer, biologicamente? O exercício físico, ele acaba aqui auxiliando até mesmo no controle do peso, na circulação, no controle do peso, no controle da glicemia, né? Então, você praticando atividade física, você acaba que se torna mais saudável, né? Melhorando a oxigenação também dos tecidos, penso eu, não. Chega mais oxigênio até as células, você vai ter menos radicais livres, a chance, né, de falhas genéticas é menor, inclusive, né? Tem menos radicais livres. A acidose celular também você vai reduzir. Imagino, né? Você acaba que tem um estilo de vida mais saudável, né? E teu organismo acaba que ficando mais saudável, ele consegue, então, trabalhar melhor, vamos dizer assim. Isso, então, gente amiga, nosso muito obrigado a todos aí, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!